Você já foi rejeitado? As pessoas têm muito medo da rejeição. Sabe, se eu faço opção por algo, se eu tenho opinião sobre determinado assunto, pelo fato de eu ter essa opção, pelo fato de eu ter essa opinião, eu posso ser rejeitado por alguém. Então, já que eu tenho medo da rejeição e não quero ser rejeitado, eu acabo muitas vezes não mostrando a minha opção, muitas vezes não dando a minha opinião. Imagens de ressonância magnética, elas mostram que a rejeição ela dói. Ela dói tal como uma dor física, porque a rejeição ela atinge uma área no cérebro, assim como uma lesão e uma queimadura atinge. Então atinge essa mesma área e por isso que a rejeição, como as pessoas dizem, a rejeição ela dói. E é de fato de verdade, a rejeição ela dói. A rejeição ela desperta na pessoa muitos sentimentos ruins, sentimentos desagradáveis. E diante desses sentimentos gerados pela rejeição, o ser humano, na sua grande maioria, acaba fazendo coisas terríveis. Caim foi rejeitado por Deus. E por Caim ter sido rejeitado por Deus, em consequência, a sua oferta também foi rejeitada por Deus. O fariseu também foi rejeitado por Deus. Em consequência, a rejeição do fariseu, a sua oração também foi ignorada, também foi rejeitada. Será que você é rejeitado por Deus? Será que eu sou rejeitado por Deus? Bem, a resposta para essa pergunta está na postura de Caim e do fariseu. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículo 12, e Judas, versículo 11, diz que se nós andarmos pelo caminho de Caim, bem, se nós andarmos por esse caminho, nós corremos um grave perigo. Qual é o perigo? O perigo de também sermos rejeitados por Deus. Caim, ele chegou à conclusão de que ele só foi rejeitado por Deus por causa de Abel. Ele não parou para pensar sobre a sua postura, para ele, Caim, como pessoa, diante de Deus. Ele pensou assim, bom, Abel é o responsável por Deus ter me rejeitado. O fariseu, ele, ao contrário, né, ele se dizia ser aceito por Deus. Por quê? Porque se o samaritano ou se o publicano já era rejeitado por ele, Deus também rejeitava o publicano. Afinal, o fariseu era um cara tão extraordinário. Para Caim, Deus disse assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você, Caim, agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É um recado especial de Deus para a pessoa de Caim. O autor da carta aos Hebreus, ele destaca que Caim só foi rejeitado por Deus porque Caim não agiu por fé. Não, Caim não agiu por fé, ele agiu de maneira religiosa. Ele era um bom religioso, mas não agiu por fé. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, destaca isso, que Deus aceitou a oferta de Abel. A oferta de Abel foi excelente por causa da fé. Não estava na pessoa de Abel. O ser rejeitado estava sim na pessoa de Caim, mas o ser aceito por Deus não estava na pessoa de Abel, mas estava na fé, estava na sua atitude proveniente da fé. Querido amigo, querida amiga, o fariseu, ele era um religioso, sabe, exemplar, exemplar. Só que a religiosidade daquele fariseu era apenas uma massagem no seu ego. Era apenas uma massagem no seu ego. Tanto em Caim, bem como no fariseu, nós encontramos religiosos extremados. Sim. Mas eram religiosos extremados que apenas queriam ter o seu ego massageado. Olha a oração do fariseu. Talvez em muitas situações também seja a minha oração. Ó Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço por mim. Deus, eu sou o cara. Eu sou o cara. Pensa num cara extraordinário. Faço muito mais do que devo fazer. Nós temos medo da rejeição.
E já que eu tenho medo da rejeição numa roda de amigos, sempre vai ter alguém pior do que eu. Sempre tem alguém pior do que eu, porque as pessoas não gostam, né, sabe, daquilo que elas classificam como piores. Então, tem outro pior do que eu, olha, rejeitem o outro. A mim não, a mim não. Aí, quando alguém é melhor do que eu, quando alguém tem uma opinião melhor que a minha, quando alguém faz uma opção melhor do que eu tenho feito, é preciso tomar uma atitude. E muitas vezes a atitude seja até se isolar do outro, se afastar do outro, eliminar, quem sabe, o outro. E pensando assim, Deus tem um recado muito especial. É o recado que ele deu para Caim e ele também quer dar para todos nós. O pecado está à porta à sua espera. Em outras palavras, a expressão hebraica transmite a ideia de um animal selvagem que está dormindo e que pode se despertar a qualquer momento. E esse animal selvagem, quando desperta, ele causa uma grande tragédia. E talvez a grande tragédia não seja tal como a de Caim, matar o outro, mas com certeza vai ser como a do fariseu, difamar o outro. Deus fala, Deus fala. E quando Deus fala, o objetivo dele é justamente evitar a tragédia. Essa tragédia a qual todos nós estamos tão propensos a cometer. Porque parece que alguém tem que ser eliminado, parece que alguém tem que ser jogado fora, parece que alguém tem que ser tratado já pior do que a própria pessoa mesmo se sente. Caim e o fariseu. São dois exemplos que mostram que a nossa adoração está permeada pelo pecado. Lembre-se, antes da adoração, Deus aceita o adorador. Como você tem adorado a Deus? Caim e o fariseu, eles adoravam a Deus por si mesmos, por si mesmos. Não foi por fé, não foi para Deus, eram religiosos, não cristãos. Seria muito bom termos pessoas como o fariseu na igreja? Claro que sim, maravilhoso. Termos pessoas também como Caim na igreja, maravilhoso. Por quê? Porque o fariseu ele fazia muito mais do que se esperava que ele fizesse. Era um cara que, olha, era dizimista em todas as coisas, ele jejuava, sabe? Ele estava lá no templo, aliás, ele estava até em outros horários que nem deveria estar, mas ele estava lá sempre orando. Que bom se nós tivéssemos mais fariseus na igreja. Mas sabe de uma coisa, querido amigo, querida amiga? Aquilo que você tem feito. Por que você tem feito? Aquilo que você tem feito, que talvez te faz se julgar melhor que o outro. Para que você tem feito? Para quem você tem feito? Que eu seja como Abel. Sim, Abel oferece o melhor, mas para Deus. Que eu seja como o publicano. Ó Deus, tenha pena de mim, misericórdia de mim. Eu sou o pecador, um desgramado de um pecador. Sim, que eu seja como Abel e como o publicano. Para uma verdadeira adoração é preciso ouvir Deus falar. E Deus falou com Caim antes e Deus falou com Caim depois do pecado. E Deus falou com Caim antes do pecado e depois do pecado porque Deus amava Caim e Deus ama a todos nós. E Deus desejava que Caim fizesse o que era certo. Deus desejava que Caim aderisse ao padrão de Deus. Mas o problema de Caim era um problema com Deus. Só que ele viu que o problema dele com Deus parece que era o problema era Abel. E se o problema era Abel, bem, eu preciso eliminar Abel. Para aquele fariseu, ele se destacava diante de Deus por causa do publicano, porque o publicano, coitado, não tinha nada para oferecer para Deus, não jejuava, não era ofertante, não isso, não aquilo, não aquilo. Querido amigo, querida amiga, Deus convida você ao arrependimento. E que cada um de nós possa dizer, como bem disse aquele publicano: ó Deus, eu sou pecador. É preciso ouvir a Deus. Você tem ouvido a Deus?
Caim não quis dar ouvidos a Deus e acabou cometendo assassinato contra o seu próprio irmão. Quantas pessoas, elas têm deixado de ouvir a palavra de Deus por causa do outro. Sabe, aquele meu irmão se tornou um problema entre eu e Deus. O ódio é o primeiro passo para cometer duas grandes tragédias: assassinato, tal como Caim, e também difamação, tal como o fariseu. Você quer ser aceito por Deus? Arrependa-se. Volte para Deus. Deus, antes de aceitar o que você faz, antes de Deus aceitar a sua oferta, Deus aceita você. Dê atenção à palavra de Deus. Escute a palavra de Deus com muita atenção. A palavra de Deus não quer massagear o seu ego de maneira nenhuma. A palavra de Deus quer te fazer um alerta e te convidar ao arrependimento. Por isso Deus, como disse para Caim, diz para nós: o pecado está à porta à sua espera. É um animal selvagem, pode despertar a qualquer momento. Não permita que a tragédia ocorra. E se a tragédia ocorrer, a culpa vai ser sua. E sem arrependimento, a pior tragédia já está acontecendo. A pior tragédia já aconteceu. O ódio é o primeiro passo para um crime premeditado, assassinato ou difamação. O ódio é o primeiro passo para a tragédia do afastamento do outro, a tragédia do afastamento da comunhão com Deus. O ódio, ele me leva a me afastar do outro e, em consequência, me afastar do próprio Deus. A palavra de Deus te faz uma pergunta toda especial nesse dia. E a pergunta da palavra de Deus, do próprio Deus para você é: por que você está de cara fechada? Por que você anda tão carrancudo? Caim estava perdido, mas Deus quis restaurar Caim. Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar a mim. Deus nos fala antes e depois do pecado. Sempre nos convidando ao arrependimento. Antes do pecado, para me arrepender, para evitar a tragédia. E se porventura acontecer a tragédia, me chama também ao arrependimento para que eu possa também ser restaurado pelo arrependimento. Adorar é render-se. Deus quis domar Caim, assim como Deus quer domar você. Adorar está no coração. Adorar está no coração. Não é uma coisa apenas de aparência. Não, não é isso. Se você fizer o que é certo, você irá sorrir. E Deus quer ver você sorrindo diante dele. Por isso ele te chama ao arrependimento. Por isso ele diz para você se arrepender, porque ele deseja evitar a tragédia do afastamento do outro, a tragédia do julgamento do outro e, por fim, a tragédia de uma vida sem Deus. Deus avisa. Você pode evitar a tragédia. A minha relação com Deus, ela está evidenciada na minha adoração no culto. Ela está evidenciada na minha vida com o meu próximo. É preciso recordar que antes do seu serviço, antes da sua oferta, Deus quer você. Por isso te convida ao arrependimento. Ele aceita você em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, tudo que você faz, tudo que você oferta, tem muito valor para Deus. Deus fala antes e depois do pecado, porque Ele quer nos restaurar. Por isso eu termino com as palavras do salmista, Salmo 5, versículo 7. Por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito. Forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.